A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, você amigo, ouvinte, dia abençoado hoje que o Senhor concede a nós. Você pode estar vendo esse vídeo de madrugada, da noite, à tarde, de manhã. Aleluia, Deus, nesse livro de Levítico, ele tem uma palavra direcionada a nós hoje. Deus, meu querido, ele quer trabalhar na nossa vida de dentro para fora, mudando, forjando, transformando o nosso caráter, para que nós venhamos entender a sua palavra e obedecer e pôr em prática. Você vê aqui que desde o capítulo 1 do livro de Levítico, aleluia, temos falado aqui, irmão, sobre situações que o povo tem vivido na prática. O povo está aprendendo aqui, irmãos. O povo agora não mais é do Egito, irmãos. Agora o povo tem seu tabernáculo, tem um lugar de referência onde eles vão lá buscar o Senhor, ali com arrependimento, com o coração, quebrantado e contrito, que assim a palavra fala que Deus não despreza, para que haja um abandono de pecado. E Deus quer ensiná-los, Deus quer mudá-los, Deus quer transformá-los. Assim Deus quer fazer hoje na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? O capítulo 6, ele é de 30 versículos. Louvado seja Deus. Oh, que maravilha. Aqui, ó. Meu querido irmão, você vendo aqui a Bíblia, ó, você vai ver aqui o grande, o número grande e os pequenos. Alguém fala, por que é isso, pastor? Tem gente que tem dúvida, irmão. O número grande é o capítulo e o pequeno é o versículo. Você fala assim, pastor, isso eu já sei, mas tem gente que não sabe, irmão. E tem receio de perguntar. Meu irmão, Deus tem colocado aqui no nosso coração, por misericórdia, a gente juntos aprendemos a sua palavra. Meu irmão, Levítico faz parte do Velho Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Então é o terceiro livro, irmão. Fácil de você encontrar. Meu irmão, Velho Testamento, 39 livros. Por bondade de Deus, irmão, já faz isso um pouco mais de 3 anos, nós temos gravado aí todo o Velho Testamento, com exceção hoje do Levítico, que temos que terminar, Números e Deuteronômio. Então, você acessando o canal aí, meu irmão, você vai no playlist, tem todos os livros lá gravados. Irmãos, se não fazemos isso porque queremos receber algum valor financeiro, alguma coisa, não, irmão. É o que Deus tem colocado no nosso coração para aprendermos a ler a sua palavra, para entendermos a sua palavra, para do Senhor Espírito Santo termos o entendimento da sua palavra e dela aprendermos, amém? Aqui o capítulo 6, o título fala assim, ó, os sacrifícios pelos pecados voluntários, consciente. Olha que fala aqui o versículo aqui, ó. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, ouvindo alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, Tem algumas traduções que falam em penhor, ou que deixou na sua mão, ou o roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo. Meu irmão, que algo trágico aqui, meu irmão. Deus tratando, Deus falando de assuntos pessoais que gente no meio do povo estava fazendo, irmão. Penhor, empréstimo, irmão, pegando as coisas. O que é um roubo, irmão? Um roubo é tirar da pessoa sem a pessoa ver, um furto. Diferente do latrocínio, irmãos, que tem a morte junto com o roubo. Pessoas fazendo isso, irmão, voluntário. Eu quero fazer, foi lá e fez, irmão. E Deus tratando isso. Vamos continuar lendo aqui, ó. Olha, eu falei o versículo 3. Aleluia. O que achou, ou o que achou o perdido, é o negar com falso juramento, ao dizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Vamos continuar lendo aqui? Aleluia, até o versículo 7. E será, pois que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em
guarda ou perdido que achou. Versículos 5, 6 e 7. Ou tudo aquilo sob o que jurou, falsamente restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele a quem lhe dará no dia da expiação. Ou na sua expiação trará o Senhor um carneiro sem defeito de rebanho, conforme a tua estimação para expiação o culpa, trará ao sacerdote. 7. E ao sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Irmão, você vê aqui Deus tratando de assuntos pessoais que o povo fazia nos negócios. Alguns irmãos fazendo juramentos falsos. Irmão, no linguajar do povo hoje, irmão, dando nó nas pessoas, passando as pessoas para trás, prometendo algo e não cumprindo. Aqui chega a falar violentamente. Irmão, gente que vai fazer um negócio com a pessoa, ameaça, aponta o dedo na cara da pessoa. Meu irmão, isso não é coisa de cristão, meu irmão. Isso não é coisa de mulher de Deus, irmão. É melhor para nós, meu querido, você perder. Ah, pastor, eu não sou bobo. Não. Por causa de Jesus, irmão. Para que não haja escândalo. É melhor você perder do que você bater boca, irmão. Jesus fala na sua palavra ali, se você ler Mateus 5, 6, 7, 8, 9, o sermão da bem-aventurança, não é só o capítulo 5 não, é o 6, o 7, o 8, o 9, você vai ver que Jesus fala assim, se alguém chegar até vós, querendo dinheiro emprestado, dê. Porque se você for cobrar, irmão, a pessoa não vai ter, irmão, vai criar um problema, isso vai, uma discórdia, uma briga, meu irmão, dê, irmão, fala, ó, Deus te abençoe, que Deus vai te dar, irmão, vai te recompensar. Grande será o vosso galardão, diz a palavra. Ou fale não, irmão. Irmão, a Bíblia ensina que o cristão tem que ter uma palavra só. Sim, sim ou não. Meio termo não tem, irmão. Vou ver, depois eu dou a resposta. Não, vou ver, mas eu te respondo agora. Não vou. Vou. E vai, irmão. Tem que você chega arrastado, você deu sua palavra. Mas, irmão, esses tipos de negócio aqui que a gente vê nos 7 primeiros versículos do capítulo 6 de Levítico, essas coisas a gente não pode fazer. Tem que haver abandono e remissão de pecado. E arrependimento. Do versículo em diante, o 8 até o 13, irmãos, fala que lei do holocausto. Vamos ver. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão, seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. Versículo 10. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho e vestirá a calça de linho sobre a sua carne. Levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto e sobre o altar e porá junto ao altar. 11. Depois despirá as suas vestes e vestirá outros vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. 12. O fogo que está, aleluia, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, sobre porá em ordem o local, sobre queimará e a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, uma ordem. O sacerdote, sumo sacerdote, não poderia deixar o fogo lá dentro do tabernáculo se apagar. Ele ia lá e colocava lenha. Ele ia lá e trocava as vestes. Meu irmão, isso traz algo espiritual, um alerta muito grande. Sei pastor, sei presbítero, sei diácono, oh aleluia, sei bispo, você que tem o ministério apostólico, né? Apóstolo foi só os 12. Efésios 4:11 ensina assim. Oh, bendito seja Deus, sei missionário. Olha, as vestes nós temos que cuidar dela todo dia. A limpeza. Lembra lá em Êxodo que a gente falamos sobre a bacia, lavagem, purificação. Oh, aleluia, isso é para obreiro. O fogo de Deus, irmão, tem que estar continuamente aceso na nossa vida.
Como que vamos estar com o fogo aceso, irmão? É na presença do Senhor, é orando, é você podendo, meu querido irmão, jejuando. Quando eu falo assim, você fala assim, por que você fala podendo? Porque tem pessoas, irmão, que trabalham em horário que é complicado ela jejuar. Mas ela, tirando um tempo, ela jejue. Outros podem e não querem fazer. Meu irmão, é jejuando, é lendo a palavra, é uma vida de oração. Oração não é só na igreja, irmão. Oração não é quando você levanta, vai almoçar ou jantar. Oração é você falar com Deus todo momento. É você perguntar, Ele responde. É você chorar e Ele enxuga suas lágrimas. É você se alegrar e falar assim, obrigado, e Ele se alegrar com você. Irmão, aí o fogo vai arder. O altar tem que ser a nossa vida. E não pode se apagar, meu irmão. Quando o noivo chegar, a palavra diz, as 10 virgens, aquela que estiver cheia, lamparina acesa, é as que vão entrar. As que não tem, irmão, não vai dar tempo de comprar. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar é sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Hoje, o Espírito de Deus, habita em cada servo e serva do Senhor. Aleluia! E esse altar, irmão, através da presença do Espírito Santo, tem que estar aceso. Nós temos que estar aceso na presença do Senhor. Amém? Aleluia! Do 14 ao 18, meu querido, fala assim, ó. A lei da oferta de alimentos. Olha que maravilha. Esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e dela tomará um punhado de flor, de farinha e oferta do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares, então queimará sobre o altar cheiro suave, isso é, por ser memorial ao Senhor. Versículo 16, e o restante dela comerão Arão e seus filhos, e sem fermento se comerá no lugar, tanto no pátio da tenda da congregação, ou se comerão. 17. Levedado, não se cozerá sua porção, que lhes dei da minha oferta queimada, coisa santíssima, é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Olha que maravilha. 18. Todo homem entre os filhos de Arão comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo, para que vossa geração da oferta queimada do Senhor, todo o que tocar será santo. Olha, irmão, era uma das ofertas que as pessoas poderiam, né, participar, ter essa comunhão. Isso, irmãos, na presença do Senhor. Aleluia! Fazendo uma pequena comparação, irmão, com a Santa Ceia do Senhor, irmão, a qual a Bíblia fala, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Meu irmão, nós vemos que Jesus, quando ele vai celebrar a primeira ceia, isso no Novo Testamento, foi com os 12. Mas tinha 12 ali no meio que ia trair ele. Irmão, Deus sabe. Deus conhece. Tudo Deus sabe. Mas é a comunhão que o Senhor Deus quer ter conosco. Irmão, isso vem o batismo antes, isso vem uma vida dedicada, arrependida, uma vida na caminhada com o Senhor, para honrá-lo, para agradá-lo. Temos nós que ter. Isso para o judeu, irmãos, era um estatuto perpétuo. E para nós também, para toda a eternidade. Irmão. E quando a igreja for arrebatada, diz a palavra do Senhor, naquela grande ceia, o próprio Senhor vai nos servir. Que maravilhoso, irmão. Oh, bendito seja Deus. Aqui do 19... aleluia, ao 23, fala assim, ó, oferta para consagração dos sacerdotes. Olha que maravilha. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, esta é a oferta de Arão e seus filhos, qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de manjares. Continua a metade dela para manhã e a outra para tarde. Nenhuma vasilha de barro será misturada com azeite cozido e trará pedaços cozidos de ofertas. Oferecerá em cheiro suave ao Senhor. 22. Também o sacerdote
que entre seus filhos for ungido em seu, aleluia, lugar, fará o mesmo por estatuto perpétuo, e será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda oferta do sacerdote será totalmente queimada e não se comerá. Irmão, aqui não poderia ser comida esta oferta. No povo, nem muito menos o povo. Irmão, faz mais pastor, como no Velho Testamento há tantos tipos de oferta. Irmão, isso é maravilhoso, irmão. O judeu, o costume do judeu, a maneira que Deus ensina eles, nos ensina muito, irmão. A Bíblia chega a dizer para nós hoje que a nossa vida tem que ser uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Meu irmão, você trabalha, você tem o seu salário, irmão, honre ao Senhor na sua oferta, irmão, no seu dízimo. Irmão, tenha prazer em honrar o Senhor na sua finança, que Deus vai te retribuir, irmão. A obra do Senhor, o reino do Senhor precisa de pessoas que sejam fiéis, que tenham fidelidade. Irmão, Deus não precisa de dinheiro de ninguém, irmão. Deus é o dono da prata, mas Ele quer ver o amor, a gratidão, a generosidade. E isso tem que partir de nós, irmão. O povo judeu aqui, irmão, Deus estava ensinando eles, irmão, em detalhes. O sacerdote tinha que ter oferta, ali tinha que ter reconhecimento, tinha que ter esse procedimento, era para eles ali, irmão. Oh, aleluia. Irmão, se nesse período bíblico, o tabernáculo, a obra do Senhor precisava de gente que ofertasse, de tudo ofertavam, hoje também não é diferente, irmão. O seu tempo, sua vida, as suas finanças, o seu trabalho, o cuidado pela obra do Senhor, é nós que vamos ofertar e fazer. Louvado seja Deus. E a última parte aqui, meu querido, fala assim, ó, do versículo 24 ao 30, fala assim, a lei da expiação do pecado, né? Vamos ler aqui e aprender. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei de expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto, e degolará a expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. Tudo que é feito na obra do Senhor tem que ser santo. Olha que coisa santíssima é. Continuando, o sacerdote que oferecer pelo pecado comerá no lugar, sendo santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. 27. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Do seu sangue for espargido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo. Aleluia. Aquilo sobre o que caiu. 28. E o vaso de barro, eis que for cozido, será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se e lavar-se na água. Aleluia. 29. Todo homem entre os sacerdotes e comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, que expiar no santuário. No fogo será queimada, né, irmãos? Nesse tipo de oferta, aquele animal ali tinha que ser queimado. Não poderia comer nada que sobrasse daquela oferta. Para quê? Para que o pecado, um simbolismo maravilhoso, quando fosse queimado ali, irmão, fizesse todo o ritual que a gente já vem explicando desde o capítulo 1, né? Louvado seja Deus. Aquela fumaça, né? Como incenso subisse ao trono de Deus, fosse aceito aquele ritual pela expiação do pecado. Que maravilha, irmãos. Capítulo 6, hoje, encerrado. Que Jesus, o Senhor, te abençoe. Irmãos, até o capítulo 27. Tem muitas leis que temos que aprender aqui nesse livro do Levítico. Faz, pastor, mas é para aquele povo da época, que nós possamos aplicar na vida nossa hoje. Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, que não é só para os judeus, mas que nós possamos aplicar hoje. Aprender hoje, irmão. Isso tudo para a glória de Deus, amém? O Senhor te abençoe poderosamente. Ajude nós no canal, meu querido, deixando joinha e trazendo inscritos para o canal. A paz do Senhor, Deus te abençoe.